quando existe uma trabalhadora e que está na condição de ser gestante, Então, é um período muito importante em que a gestante, trabalhadora, gestante ou não, não deve estar em contato com algumas substâncias. Verificar ou analisar qual é o melhor posto de trabalho para esta trabalhadora. e hoje temos como convidadas aqui a doutora Matilda Antônio, que é gestora de capital humano, pós-graduada em Direito Laboral. E temos também a doutora Juliana Teca, que é ginecologista e obstetra, que vamos estar aqui hoje a falar deste tema, que é a gestão, a gestação e o trabalho. Sejam bem-vindas. E que eu digo sempre aqui às pessoas que vêm, o facto de estarem aqui hoje não significa que não vão voltar. Então, sejam bem-vindas e vamos estar aqui hoje a tentar entender nesta dinâmica e neste tema da gestação e o trabalho. E que eu vou começar aqui com a doutora Juliana, porque eu digo sempre, não tem como nós falarmos de algo ou de um tema se nós não percebermos exatamente o que é que estamos a falar ou daquilo que vamos falar. Então, se vamos falar de gestão, de gestação e o trabalho, precisamos de entender esta gestação, o que é e quando é que ela é chamada de gestação numa trabalhadora, né? Olá, uma vez mais, sou Juliana Teca, médica gineco-obstetra. Muito obrigada por estar aqui com vocês, falar sobre gestação e trabalho, sendo um assunto muito importante e pertinente, pouco falado, na verdade, mas muito importante. Definir a gestação como um período que vai desde a fecundação até o nascimento. Então, é um período, e normalmente nós dividimos essa gestação em 3 trimestres. O primeiro sendo desde o momento da data da última menstruação até a 13ª semana, é chamado de primeiro trimestre. O segundo trimestre começa desde a 14ª semana até a 27ª semana. E o terceiro trimestre a partir da 28ª semana até o período de nascimento. Então, temos esses 3 trimestres que abarcam toda a gestação. Então, a gestação como tal, esses 3 períodos abarcam toda a funcionária gestante. Sim. Eu normalmente, também de forma para descontrairmos, começo sempre a perguntar o que é que vos levou a escolher ou a fazer a área ou a especialidade que vocês trabalham, ser para as duas e que podemos aqui ouvir da Matilde. Muito boa tarde, eu sou Matilda Antônio, gestora de capital humano. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para falar sobre gestão e trabalho. Como disse a doutora Juliana, e bem, é realmente um tema pertinente, porém é pouco abordado na nossa realidade. Bem, digamos que eu escolhi fazer gestão de recursos humanos porque na altura era o que me estava ao alcance. Na verdade, não era a formação que eu almejava, mas, no entanto, ao longo do curso fui ganhando afeição e até porque já trabalhava também na área, então juntei o útil ao agradável, tornou o processo mais Mais fácil fácil. e acessível. E hoje tenho paixão pelo que faço. Excelente. Como se diz, o RH é aquele que quando vamos bater a porta ou vamos lá para tentar dar um contributo ou ajudar, porque se fomos lá com uma dúvida a nosso favor, as respostas Não, vão nós sempre ser a favor da entidade empregadora e não às vezes do trabalhador. não diria exatamente assim. A gente procura clarificar as questões. Doutora Juliana, Hum, por que a ginecologia, a obstetrícia? O que é que lhe levou? Para ser sincera, Por que não a medicina do trabalho? a medicina do trabalho é assim, eu sempre olhei para a medicina do trabalho como algo, um tantão, é um mundo. Se não me vou envolver nisso, isso é muito. Cuidar disso é muita responsabilidade, porque vocês acabam por ser os advogados, os juízes e os carrascos. Assim Então mesmo. estão a sentença. Então eu não quero estar ali. Eu sempre quis muito ser cirurgião. Eu disse assim, eu vou ser cirurgião. Depois eu comecei a ver os cirurgiões geral. Esse mexe aqui, amanhã está aqui no estômago, depois está aqui.
é bem isso que eu quero ver. Então, foi durante o estágio integrativo que eu realmente me apaixonei por geo. Então, eu disse, ele reúne nos 3 fatores que eu busco. A parte emergencista, a parte cirúrgica e a parte de medicina interna. Então, eu acho que deu clique. E quando vi a parte da obstetrícia, então, o presenciar o nascimento, o presenciar o dar a vida e acolher, eu achei que foi. Então, fez logo. Acho que essa era a minha praia. Pronto, um dos objetivos também de hoje nós estamos aqui a falar sobre este tema é um bocadinho também os desafios que eu, enquanto médica de trabalho, vou passando, não só na instituição em que trabalho, mas também de relatos de colegas, de trabalhadoras enquanto gestantes, que vão passando determinadas situações e há ali uns desafios. E que é algo que fala-se pouco, principalmente a nível também da ginecologia. Não diriam que há uma falta, às vezes, de conhecimento, de olhar para esta gestante, não somente ela como paciente e que está gestante, mas olhar também para ela, que ela é uma trabalhadora, é uma funcionária, ela tem uma função, ela trabalha numa organização. Então, é também, muitas das vezes, na gestão dessa gestação, o seguimento também tem que ser visto nesse todo. E temos deparado, principalmente na medicina do trabalho, alguns desafios, porque dentro do que é saúde ocupacional, nós temos riscos ocupacionais, que são os fatores de riscos ocupacionais que estão ali expostos no ambiente de trabalho. E que quando existe uma trabalhadora e que está na condição de ser gestante, nós temos que olhar para estes fatores de risco e olhar até que ponto eles podem causar alguma consequência a este feto, a esta gestante. Então, daí que isto, e que é pouco falado, e que eu acho que é importante nós estarmos aqui a abordar. E que eu deixo aqui agora uma questão aqui para a doutora Juliana, que é, olhando para aquilo que são os riscos ocupacionais, né? Os fatores de riscos ocupacionais no local de trabalho, que nomeadamente nós temos os fatores de riscos, os biológicos, os mecânicos, os ergonômicos, os químicos, em que alguns ou quase todos eles podem, se não tiverem a ser bem controlados, bem avaliados, podem causar alguma situação. Então, eu pergunto aqui à doutora Juliana, nestes riscos ocupacionais, até que ponto eles podem causar alguma consequência a este feto ou a esta gestante a nível do trabalho? Doutora Solange, nós dividimos o período gestacional em trimestres justamente por isso. Porque o primeiro trimestre nós temos a formação de um ser novo. E como tal, nós chamamos o período embriológico, que é a formação dos órgãos e a formação do feto em si. Isso vai desde o momento da concepção até 8 semanas. Então, é um período muito importante em que a gestante, trabalhadora, gestante ou não deve estar em contato com algumas substâncias. Não deve estar em contato, expostas a alguns fatores como raio-x, neblinas, fumos, tintas e outros fatores que são considerados teratogênicos. O que é um fator teratogênico? É um fator ou uma substância que tem a capacidade de alterar o padrão de formação do feto. Isso gerar uma má formação congênita. Então, temos que ter atenção a isso. Então, estamos a falar daquelas gestantes cujo seu trabalho lidam diretamente com substâncias tóxicas, que trabalham em meio de produção de petróleo, que trabalham mediante a meios de gases anestésicos, não podem, durante o período embriológico, não devem, em princípio, durante a gestação quase toda, principalmente durante o período embriológico, porque tem risco teratogênico. E então, quais são as outras que não podem estar diante de algum trabalho? As pacientes que trabalham, por exemplo, em lavouras, que entram em contato com material insecticidas, com produtos altamente teratogênicos, como até produtos de lavandaria. Temos que saber se essa paciente tem algum tipo de antecedente patológico. Pacientes que já são expostas, têm atipias, são asmáticas, têm rinites e têm outras situações, já têm mais sensibilidade
a estarem expostas e a terem reações alérgicas a determinadas coisas, e com o fator gravidez, cuja imunidade baixa sensivelmente, e é assim porque tem de ser para aceitar o concepto, só piora o prognóstico. Então temos de ter esta atenção. Fora esses fatores teratogênicos que nós citamos em algumas profissões, sem esquecermos das outras, tem a questão ergonómica, que é muito importante. Nós achamos que gravidez não é doença, eu já ouvi essa frase. É a Nós frase que ouvimos se diz, muito. É. Gravidez frase não é padrão. doença, mas vamos entender o que é que acontece. Nós estamos a formar uma vida através do nosso organismo. Não significa que estamos doentes, mas nós até chamamos de uma doença fisiológica. E então a mulher está mais cansada, a imunidade baixa, isso suscita outras doenças a aparecer. A mulher engripa-se com facilidade, tem candidíase à repetição, está mais sonolenta, está menos atenta, porque metabolicamente ela está a formar um novo ser. E agora que veio-me agora aqui uma questão que é, falou do primeiro trimestre, falou que tem 3 etapas, né? E a etapa muito mais, que é mais sensível que é o primeiro trimestre. Mas agora eu me pergunto, esses fatores de riscos ocupacionais, tirando o primeiro trimestre, o mesmo que ele pode causar neste primeiro trimestre é o que pode também servir de consequência para os outros trimestres, ou vai ser só neste primeiro e pronto, passou o primeiro, então depois já podemos, por exemplo, uma trabalhadora que descobrimos que ela é gestante, ela trabalha no bloco e devido à exposição de gases, nós temos que afastar, enquanto a medicina do trabalho, temos que afastar essa trabalhadora deste posto de trabalho por causa desta exposição. Mas eu me pergunto, este afastamento temporário, temos que colocar o tempo todo ela de gestação ou especificamente no primeiro trimestre, que é o mais delicado? Em princípio, o primeiro trimestre está mesmo contraído. Ok. O segundo trimestre é manuseado custo-benefício, porque tem que haver a parametração, os parâmetros certos, doseamento de gases e tudo mais, ao longo da vida e nos últimos 2 ou 3 trimestres que essa gestante já recebeu. E depois a paramentação em si, porque habitualmente no bloco não entra só um anestesista, entram 2, então pode ter aí um consenso de como essa gestante pode, de facto, pode ter essa gestão de bloco. O importante a reter é, quanto menos exposta tiver, melhor. E depois, porque o trabalho do anestesista, nós pensamos, não, vai lá entubar e só e tudo. O anestesista às vezes acaba fazendo o trabalho ergométrico. Essa gestante às vezes tem um risco de ter um abortamento. Por quê? Porque tem um colo curto. O que é um colo curto? O famoso colo aberto, que pode se abrir só com o movimento de levantar, de estar de pé durante muitas horas. Então, são outros riscos de perda gestacional ou riscos gestacionais que têm que ser medidos. E como eu estava a dizer, também no primeiro trimestre, dentro dos riscos ergonômicos, há grávidas que não podem levantar peso, cujo trabalho exige levantar peso. Então, ao levantar peso, elas podem estar a incorrer ao quê? A uma ameaça de aborto. Não só por estar em contato com gases. Mas eu trabalho num escritório, mas eu subo escadas. Mas eu tenho que, para chegar ao meu consultório, ao meu escritório, eu tenho que me deslocar. Está no 10º andar, não tem formas de eu... E então já tive sangramentos, então não posso estar no meu trabalho. Se eu posso trabalhar a partir de casa, às vezes é possível trabalhar a partir de casa. Às vezes não é possível, porque o trabalho pode ser estressante. Temos aqueles trabalhos que são pouco estressantes e temos os trabalhos que são muito, exigem muita demanda psicológica. E hoje entende-se que o cortisol é o nocivo, é o vilão de todas as coisas. E durante a gravidez nós temos hormonas que não são a favor do cortisol. Sendo que o cortisol esteja presente, obviamente os riscos de um aborto ou de uma malformação congênita também estão aí presentes. E aqui é a doutora Matilde. Quando nós temos aqui a doutora Juliana, a doutora Solange, vem a medicina do trabalho, vem a ginecologista e diz, olha, esta trabalhadora é uma técnica de radiologia, tem que estar afastada do seu posto de trabalho, tem uma técnica de anestesiologia que tem que estar afastada do seu trabalho por causa dos fatores de risco que ela tem nesse posto. A nível de gestão do RH, como é que tem sido? É um desafio? Não é desafio? É algo que
por lei já está isto padronizado e que, independentemente até da medicina do trabalho ou a ginecologia dar esta informação, a partir do momento que tem esta comunicação da trabalhadora que está gestante, como é que é feita essa gestão a nível do RH? Bem, a nível do RH, nós aqui entramos no campo da adaptação do pós-trabalho, que na verdade é um fator muito crucial que garante o bem-estar não só da própria gestante, mas também do feto que ela carrega. Portanto, neste contexto, o que a gente faz é verificar ou analisar qual é o melhor posto de trabalho para esta trabalhadora. Então, aí a gente faz o que é que faz? Fazemos análise do posto de trabalho. Qual é o posto de trabalho mais indicado para ela? E vamos analisar as tarefas que ela vai executar em função das tarefas que ela for a executar. Aí a gente encaminha. Normalmente o aconselhável é tirá-la do posto em que está e colocá-la num novo, que seja execuível em função do estado de saúde. Independentemente de ser uma enfermeira, uma anestesista, esta gravidez, neste momento, é o que nós pretendemos preservar, é uma vida que está em curso, que está a caminho e que precisa ser acolhida e tratada com todo o cuidado necessário. Para esse fim, criam-se as condições e os mecanismos necessários para que tal aconteça. Desta forma, a mãe sente-se acolhida, a empresa cumpre o que está previsto em legislação, porque a nossa legislação ela protege a mulher na gestação e a trabalhadora sente-se acolhida e bem salvaguardada porque está numa empresa que preza pelo seu bem-estar. Então, o RH tem esta função de ver o melhor posto para essa trabalhadora. Existe, agora que falou nisto, né, falamos aqui dessa comunicação, dessa gestão, há algum período ou um tempo específico para esta trabalhadora dar a conhecer ou comunicar ao RH deste que está gestante? Não, na verdade não existe legalmente um período estabelecido, porém é aconselhável que essa comunicação seja feita com a maior brevidade possível, porque, por exemplo, uma gestante não pode fazer bancos noturnos, como bem disse a doutora Juliana, não pode fazer levantamento de determinados pesos, então tem que ser salvaguardada porque, de outra forma, ela pode incorrer a um aborto em função das tarefas que for executar. Então, quanto mais cedo se fizer essa comunicação, melhor. Em algumas empresas mais organizadas, o próprio regulamento interno já faz a estratificação desse tempo, mas normalmente costuma ser entre 1 a 2 meses o limite máximo. Mas se a trabalhadora saber que está grávida de 2 semanas e comunicar logo à entidade empregadora, é o aconselhável. Na sua prática, doutora Juliana, tem sido frequente, por exemplo, nas consultas de ginecologia ou de obstetrícia, as trabalhadoras, por exemplo, colocarem questões, por exemplo, de que tem que salvaguardar a parte laboral, ou como é que tem sido na sua prática, né? É atendê-las, por exemplo, que é a parte mesmo que ela ali como paciente, como gestante, e vai fazendo o seguimento da sua gestação. Como é que tem sido na prática a sua experiência? Se já alguma vez teve alguma situação em que teve que ficar aqui a debater com a medicina do trabalho, com o RH, em alguma instituição? Realmente, Porque não é muito aconteceu. frequente, Não é frequente. assim, a ginecologia, lidar ou partilhar com a medicina do trabalho ou com o RH algumas questões, mas que é importante porque às vezes nós estamos a gerir, estamos a olhar para essa trabalhadora e eu digo que a medicina do trabalho está muito ligada com várias áreas ou com várias especialidades e o RH é uma delas. E a ginecologia, eu digo a cardiologia e a ginecologia também, porque maioritariamente as empresas têm trabalhadoras do sexo feminino, mulheres. Então, é uma gestão, e eu acho que a ginecologia tem um papel fundamental mesmo com a medicina do trabalho e junto do RH por causa mesmo dessas questões. Então, queria tentar perceber aqui na sua prática se já alguma vez deparou-se com situações assim, desafiantes ou não. Por acaso é muito frequente durante uma consulta de obstetrícia
principalmente, ter esses desafios com o RH e com a medicina do trabalho. Com a medicina do trabalho tem uma relação muito boa, uma relação, já costumo dizer, de cumplicidade. Por quê? Porque as gestantes, dependendo da gestante, costumam abarcar no primeiro e no segundo trimestre alguns sintomas como náuseas, vômitos, mal-estar, desmaios frequentes e que há necessidade de um repouso mesmo em domicílio. Então essas gestantes têm que estar afastadas do seu emprego, afastada do seu local de trabalho, porque acabam por ter riscos, põem em perigo a sua própria vida e a vida dos outros colegas também. Então, há necessidade de um repouso mais prolongado, com relatório médico, para explicar a situação atual e que, às vezes, a parte do RH que as preocupa é: vou perder o trabalho. Não, existem grávidas e até, na gravidez passada não tive a mesma situação, mas nessa gravidez, infelizmente, não sei o que é que se passa. Cada Vamos dizer, gravidez é cada uma gravidez é uma gravidez, é uma gravidez. lavra. Exatamente. Então, estamos aqui a viver uma situação diferente da outra gestação que teve. Então, temos que levar essa gravidez com seriedade. Tal como disse a doutora Matilde, temos que pensar que o Estado salvaguarda sempre a vida que está a crescer e a vida da mãe. Então, temos que dar o nosso contributo de forma a melhorar para que esta mãe chegue ao final da gestação e possa ter um conceito saudável. Então, não é saudável, temos uma grávida que está sempre a desmaiar, a gente não sabe o que fazer, porque até muitos no local de trabalho não são médicos, não sabem mesmo o que fazer. E então, a importância da percepção da grávida, que ao ir ter com a medicina de trabalho, com o RH, é mesmo para salvaguardar esta parte sua, que é a sua fecundidade, a sua fertilidade, a sua saúde reprodutiva, que está diante dos termos da lei. Mas as pessoas ficam com muito medo. Ai, doutor, então se eu for tirar essa baixa médica, eu vou perder o meu trabalho. Não, está salvaguardado, porque tem os direitos. E como disse a doutora Matilde, nos vai falar mais tarde, dentro dos termos da lei. E então a gente passa essa baixa e vamos esperando que o corpo em si dê uma resposta, porque normalmente tem uma periodicidade. Ao final do segundo trimestre, esses sintomas iniciais da gestação acabam por regredir, digo para as mais queridinhas de Deus, as outras nem tanto, reduz um bocadinho, ganhamos outros sintomas, infelizmente, para algumas gestantes. Isso tem a ver com a nossa produção endógena da placenta em si. E só termina mesmo os sintomas quando sai o bebê, depois sai a placenta. Então, isso requer um trabalho não só da parte da obstetrícia, da medicina de trabalho, do RH, mas também de psicologia, porque é necessário dizer a essa gestante que não é algo que a gente possa fazer muito durante a gestação mediante medicamentos, podem ser nocivos para o bebê, esse é o nosso limite e infelizmente nós vamos pô-la em repouso, vamos adotar estas medidas e vamos ter alternativas também, vamos recorrer a outras alternativas, a aromoterapia e outras questões para que ela sinta bem, mas existem mulheres que querem mesmo trabalhar. E elas não querem ficar em casa. Sim. Mas as condições para que elas trabalhem não são favoráveis à situação da gravidez. Então aí tem que ter assim nós temos que formar aí uma aliança de verdade e junto com a psicologia para que ela possa perceber a importância dela proteger essa vida enquanto vida que o trabalho vai estar à espera dela quando ela terminar essa gestação. Há aqui algumas questões também que às vezes são meio desagradáveis, mas que nós também temos que começar a ter o hábito e cultura de também falar também até aquilo que é desafios. E dentro do RH, da gestão do RH, e claro, mesmo também dentro da gestão das organizações, nunca queremos ouvir falar de baixas, nem de ausências, nem de afastamentos. Claro, porque envolve uma série de gestão para o empregador, para o departamento de RH. Dentro da sua experiência também, tem sido desafio ou nem por isso também às vezes fazer esse tipo de gestão? Quando nós temos às vezes trabalhadoras que estão nesta condição, que há esta necessidade de afastamento temporário, muitas delas às vezes logo no início da gravidez têm que ser afastadas de forma mesmo à gravidez completa. Como é que tem sido isto? Mesmo como experiência sua, pessoal, durante esses anos que faz a gestão de RH,
de capital humano, mas também mesmo também de experiência daquilo que é a realidade a nível de mercado, a nível mesmo nacional. Bem, realmente tem sido um desafio, mas aqui o desafio consiste na falta de informação. Muitas das colaboradoras não estão informadas ou não têm o Sim. conhecimento claro sobre o que a legislação Sim. prevê para mulheres em estado de Isso gestação. realmente é um problema. Exato. Nesse contexto, quando os recursos humanos tomam conhecimento que tem uma colaboradora que está em estado de gestação, o ideal é sempre estabelecer um ponto de contacto do RH fiável para que transmita de forma clara a esta colaboradora quais são os seus direitos à luz da Lei Geral do Trabalho, como é que ela fica salvaguardada, em caso de baixa médica prolongada, até que ponto a sua remuneração será afetada. Temos um período de 60 dias que o salário é pago a 100%. Após esse período, cai significativamente para 50% até o final da gestação. Mas ela não perde a remuneração. Então, é importante passar esta informação, sensibilizá-la de que, apesar de estar em casa, vai estar a cuidar de si e do bebê, vai ter este e aquele direito. Então, a comunicação aberta sobre os direitos tem um impacto direto também na aceitação desta baixa médica. Portanto, se dentro dos recursos humanos há esta comunicação, há este elo entre a trabalhadora e a organização, isso facilita muito a aceitação por parte da trabalhadora. Eu normalmente digo sempre que nós, infelizmente, somos trabalhadores. Quando digo nós, me refiro cá no país, né, Angola. Somos trabalhadores com uma percentagem muito elevada do não conhecimento daquilo que é a Lei Geral do Trabalho, daquilo que é os nossos direitos, os nossos deveres. E aí eu pergunto, até que ponto também é o papel ou qual é o papel, né, do RH perante os trabalhadores também na comunicação destas leis, né? É um papel, é uma função também mesmo do RH? Não? É trabalhador, salve-se quem puder, vão mesmo pesquisar. Isto é uma pergunta minha, assim, uma dúvida minha aqui que surgiu assim pessoal. Certo. Bem, na realidade, não é uma obrigação dos recursos humanos transmitir o que a Lei Geral do Trabalho prevê ou o que estabelece a nível da regulamentação contratual. No entanto, em algumas instituições, para manter o trabalhador mais tranquilo, mais informado, saber dos seus direitos, aconselham muitas vezes a ter o contato com a legislação. Sabemos também que há um grande número de trabalhadores que, infelizmente, não têm uma classe, não conseguem, exatamente, não conseguem ler e tudo mais. Aí cabe à pessoa do RH ter sensibilidade. Por exemplo, eu já lidei com trabalhadores que não sabiam ler. Eu tive que me sentar com ela e ler para esta pessoa, depois de lhe explicar. Isso chama-se empatia. O RH tem que ser empático ao colocar-se no lado da outra pessoa para que ela perceba onde está, como se posicionar, o que é esperado dela e o que ela vai receber. Essa é uma via de mão dupla. Então, cabe muito a sensibilização e aquele toque humano. Preciso ajudar. Preciso fazer com que ela saiba. Ela precisa tomar conhecimento disto. Porque se não tomar conhecimento disto, ou ela vai se prejudicar, ou ela vai beneficiar o outro lado, que de alguma forma também a prejudica. Então, é muito sensibilidade e humanismo. No fundo, o RH é isto. Durante essa gestação, depois chega uma altura que nós ouvimos assim falar, olha, a trabalhadora X está de licença de maternidade. Como é que funciona isso a nível do RH, esta licença de maternidade? Bem, o direito com a licença de maternidade, ele ocorre com o nascimento. Nascimento de nado vivo. Se for um nascimento de nado morto, também tem um período que fica em casa.
mas salvo erro devem ser à volta de 6 semanas. Mas é um nado vivo que estende-se até as 12 semanas. Quando o bebê nasce, a médica passa automaticamente a licença de 90 dias. Esta licença vai para os recursos humanos. É uma licença remunerada, do qual a trabalhadora não perde a remuneração apesar de estar em casa. E quando termina a licença, quando termina o período de 90 dias, ela retorna ao trabalho, mas aí ganha outros direitos também, que é o direito de ter meio período ao entrar e meio período ao sair para amamentar. Em algumas instituições aqui trabalha-se muito com a flexibilidade. Em vez de ser meia hora ao entrar e meia hora ao sair, acabam por estender uma hora ou ao entrar ou ao sair. Atendendo ao trânsito, muitas trabalhadoras acabam por optar sempre o período matinal. Chegam um bocadinho mais tarde e conseguem ter esse período. E, doutora Juliana, tem sido também alguma experiência ou tem sido prática em consultas de obstetrícia ou de ginecologia, trabalhadora que terminou o seu período de licença de maternidade, ela tem que vai voltar a trabalhar. E é aí onde eu também faço aqui um apelo ao RH, em que é uma prática que deveria ser obrigatória e recorrente, mas que, na minha experiência de medicina de trabalho, não vejo muito, tá? E é o retorno ao trabalho. As gestantes, ou esta trabalhadora, após essa sua licença, devia ser obrigado, ou gerido pelo RH, e mesmo com a ginecologia e com a medicina de trabalho, que ela tem que fazer uma consulta de retorno ao trabalho. Ela teve um afastamento prolongado do trabalho. Quando ela volta, há essa necessidade de fazer a consulta de retorno ao trabalho. E é uma prática que eu não vejo acontecer muito. Tá? Nós, às vezes, temos consultas de retorno ao trabalho, a nível da medicina do trabalho, mas quando são trabalhadores que estão afastados de forma prolongada por alguma situação de saúde, por acidente de trabalho, mas não por licença de maternidade, que ela vai voltar após aquele período de 3 meses. Então, há países que isso está na lei, é obrigatório. Eu não sei até que ponto aqui também a lei, a legislação obriga, mas a mulher, após esse período desta licença, deve passar na consulta de medicina do trabalho para fazer o retorno. Porque ela pode, muitas das vezes, já houve situações em que a medicina do trabalho identificou depressão pós-parto numa consulta de retorno ao trabalho dessa gestante e que alertou a médica, a ginecologista, alertou a psicóloga e confirmou-se coisa. Quer dizer, e que é uma situação que, se ela não passasse por desse processo de consulta de retorno ao trabalho, nós não iríamos, se calhar, identificar. Poderia ser identificado de outra forma. Então, aí também eu pergunto, como é que tem sido, e esta pergunta vai para as duas, como é que tem sido, a nível da ginecologia, este tipo de prática de uma trabalhadora que, após o período dela, está de 3 meses, doutora, e chegar à consulta e marcar uma consulta e dizer, doutora, eu agora vou começar a trabalhar, tenho que voltar a trabalhar, mas queria fazer uma consulta para saber se está tudo bem, se posso mesmo voltar a trabalhar. E até que ponto o RH tem feito esse tipo de gestão. Esta trabalhadora está ali no mapa de que ela daqui a 3 meses vai voltar e volta e está tudo bem, ou se há este conhecimento de que ela tem que passar pela consulta de retorno ao trabalho. Não sei qual das duas quer responder primeiro. Vou começar. Mas que eu deixo aqui esse apelo, que é extremamente importante. Realmente Muito importante. É muito importante e é pouco recorrido em consulta. Dizer que das instituições que normalmente apelam ao utente a voltar à consulta são aquelas que foram submetidas à cesariana, não as de parto normal. Não sei porquê, talvez pelos riscos de terem sido submetidas a alguma cirurgia. Mas dizer que não é só as questões cirúrgicas, como antecedentes da gestação, que devem preocupar a entidade empregadora. Existem situações psicológicas que afetam muito mais do que as questões ou as razões cirúrgicas. E eles preocupam-se em função do tipo de trabalho que a utente tem, se ela já pode voltar em potência máxima, ou como é que tem que fazer agora a nova estratificação, se vai se inserindo aos poucos, ou se pode já começar a pleno vapor.
Mas nós sensibilizamos as gestantes depois do ato do parto, a consulta de retorno de 7 dias. Para as de cesariana, às vezes a necessidade de voltar em 15 dias depois, um mês depois para a reavaliação e assim sucessivamente, dependendo das características da gravidez passada. Dizer que o período gravídico puerperal dura até 12 anos. Temos a noção que são os 9 meses, tive o bebê e acabou. Não. Hormonalmente, para estarmos em período basal como se estivéssemos não grávidas, perdão, temos que levar em torno de 12 anos para que as nossas hormonas voltem a estar como se a gente, ao estado de uma mulher não grávida. Então, isso para imaginar que a depressão pós-parto não existe só no período do puerpério imediato. Ela pode se estender. A doutora Matilde teve a dizer alguma coisa importante agora sobre a licença de maternidade e quando o nascituro é vivo e quando é morto. Quando nós estamos em presença do nado morto, de uma gestante que teve um parto, terminou com o nado morto, em certidão de 6 semanas, mas se a avaliação psicológica, porque essa mulher tem que passar pela avaliação psicológica e também pela medicina do trabalho, e juntamente com a ginecologia, se foi identificado luz puerperal, foi identificado alguma afetação de depressão pós-parto, a mulher tem que se manter afastada para dar o devido tratamento. Porque até para solucionar fisiologicamente o puerpério, essa mulher não se vai curar naturalmente. Certo. Então, Daí a importância mesmo de também a necessidade desta consulta de retorno ao trabalho. Porque ela quando vai fazer esse retorno ao trabalho, e aqui puxando a brasa para a medicina do trabalho, os médicos de trabalho são importantes. Ela precisa de ser avaliada, mesmo o posto dela de trabalho precisa também de ser avaliado a nível da higiene e segurança no trabalho também, porque esta trabalhadora também está a amamentar, muitas delas, ou a maior parte delas. Parece que não, mas até esses fatores de riscos ocupacionais podem afetar não só durante o período da gestação, mas também no período da amamentação. Então, é extremamente importante nós sabermos, não, esta trabalhadora está a voltar ao trabalho, já teve sua gestação concluída, tem o seu bebezinho, mas ela volta para a consulta e o médico vai dizer, não, ela está a amamentar, mas ela está ali, vai voltar para o trabalho, vai estar exposta a determinados fatores. Esses fatores, ginecologia, medicina do trabalho, será que não vai afetar esta amamentação? For uma trabalhadora que é uma empresa em que o trabalho dela obrigatoriamente é regime de turno noturno, vai também estar ali a afetar. Então, por mais que esteja na lei, mas é necessário ter esta avaliação. É necessário ter essa avaliação. E que eu acho que é uma prática que tem que ser urgentemente revista. Na forma prática. Nesta prática, doutora Solange, que a gente acaba por informar as gestantes sobre os seus direitos. Sim. Que muitas não sabem. Sim. Junto de nós, com o RH, que ela é informada que, por algum tempo, ela não pode fazer regime de turno, porque tem que salvaguardar a vida há pouco tempo que ela teve. Exatamente. Bem, a nível de recursos humanos, não está estabelecida em legislação a consulta de retorno em medicina ocupacional pós-parto. Como a doutora bem disse, nos casos de cesárea, é recomendado medicamente, mas no nível de parto, não. No entanto, é uma das boas práticas que eu penso que cada organização pode optar por implementar, tendo em conta que é de todo o interesse da organização ter uma trabalhadora saudável no seu posto de trabalho. Caso verifica-se nesta consulta que a colaboradora não está em condições, como bem disse a doutora, ela realmente vai gozar do período necessário a nível de repouso médico até voltar a estar em si e conseguir efetivamente exercer as suas funções. Portanto, tem a baixa médica passada pelo médico, tem o acompanhamento psicológico, se for o caso, em que tiver o acompanhamento, e os recursos humanos vai tomando conhecimento da evolução do estado da trabalhadora, que é importante, no fundo, os recursos humanos fazer esse acompanhamento para saber se efetivamente ela está ou não apta para retornar ao Aqui eu trabalho. vou fazer aqui um apelo e um reforço e dizer que, assim, está legislado, é lei,
fazemos. E se formos olhar agora o novo decreto Ok. que tem de higiene e segurança no trabalho, acho que é o 179/24, ele já nos fala dos exames, porque o anterior falávamos às vezes só do exame de admissão e periódico, ou de demissão. Mas este já está mais completo, ele já fala do exame de retorno ao trabalho. Ele sempre existiu. Ele sempre existiu. E o que é isto de consulta ou do exame médico de retorno ao trabalho? Normalmente é todo aquele trabalhador que está ou que foi afastado ou que está afastado do seu posto de trabalho acima de 30 dias. Então, aí vamos incluir esta gestante, que ela está afastada, tem uma licença De de 90 dias. 90 dias, está acima disto. Então, dentro do que é a saúde ocupacional, mesmo na legislação da saúde ocupacional, existe a consulta de medicina, do retorno, de medicina ocupacional de retorno ao Ao trabalho, trabalho. em que nós incluímos o retorno desta Retorno da gestante. gestante. Então, só para também deixar aqui esse ponto, que é extremamente importante mesmo. As trabalhadoras, após a sua licença de maternidade, devem fazer a consulta de retorno ao trabalho. E essa consulta normalmente é de forma multidisciplinar com a ginecologia, porque o médico de trabalho também, pronto, ele vai fazer essa avaliação do posto dela e como é que ela está, mas vamos sempre também precisar, a nível clínico ou a nível de ginecológico, como é que ela também está. E é aquilo, muitas das vezes é uma trabalhadora que teve um parto, teve uma cesariana. Por mais passou os 3 meses, cada organismo é um organismo. Cada organismo reage a uma cirurgia da Sim, sua de forma forma. diferente. E às vezes é uma trabalhadora que faz carregamento de carga ou de peso. E às vezes aquele retorno dela pode afetar alguma situação dela ou de saúde. Então, é mesmo, deixo aqui este apelo, que é extremamente importante as organizações começarem a implementar que quando há um afastamento de uma trabalhadora gestante, após a licença de maternidade, tem que obrigatoriamente passar pela consulta de retorno ao trabalho. Yeah. Isso é verdade. É no nosso ramo, mas como colegas, dentro do ramo da ginecologia e obstetrícia, vendo colegas que têm perdas gestacionais findado como abortos, ou então mesmo até ter que voltar para a maternidade para exercer a sua profissão é cada vez mais difícil. Você vai estar no meio, estar exposto a outros bebés, a outras mães grávidas, o dano psicológico ainda por sarar é bastante complexo. Então, a medicina de trabalho acredito que vem agregar algum valor na avaliação do posto, se essa mulher de facto, e a parte psicológica também é muito importante, está pronta de facto a voltar ao posto de trabalho, porque muitas das vezes o voltar nós encaramos como se já estivéssemos prontas a voltar. O voltar, eu sou, por exemplo, enfermeira da sala de parto, eu volto para a sala de parto e eu ouço o choro de bebês, eu já tinha parado de lactar, eu volto a lactar, volta toda aquela carga emocional, eu vou ter que ser afastada outra vez, porque não passei por uma consulta de avaliação de facto, por desconhecimento, então não tendo sido, não fui avaliada como deve ser, porque não sabia que era necessário, ou a minha entidade empregadora também não teve acesso hoje a essa lei. Logicamente, o lugar onde eu exerço a minha função é um lugar sensível para mim neste momento. Porque Para nós cá. às vezes, Normalmente, quando se trata de uma colaboradora que teve um lado morto, no retorno ao trabalho, ela obrigatoriamente tem que fazer uma consulta de GAT. Consulta de GAT, no fundo, vai avaliar o estado psicológico da trabalhadora para depois fazer o enquadramento. Normalmente, nesta consulta, é que se avalia se efetivamente aquele posto se enquadra ao estado dela emocional atual ou não. E, no fim, a psicóloga faz uma recomendação sobre o retorno deste trabalho. Então, há aqui esta questão que normalmente é usada como... Agora vamos salvaguarda imaginar, nesse dona Matilde. Estamos a falar da doutora Matilde, da doutora Juliana, que teve uma perda gestacional, agora tem que voltar ao seu trabalho. Eu sou ginecobstetra. Agora, onde é que vai me enquadrar? É pertinente. É pertinente, sim, pertinente. caso, Não, realmente. diz é que Mas, já voltou. entretanto, a área ginecológica é vasta. Pois é. Ela não tem só a parte obstetra.
Então, em função de ter outras ramificações, eu vou analisar e avaliar qual melhor área fazer esse enquadramento. E é exatamente nesse contexto que eu faço essa adaptação. É só para apimentar aqui um bocadinho isso que a doutora acabou de dizer assim, experiência que eu tenho do trabalho com o setor petrolífero, nós temos no setor petrolífero mulheres que exercem funções que até um tempo atrás parecia que era para Era só homens. para homens. Para homens. Nós temos aqui mulheres que são soldadoras, que são tubistas e que fazem offshore. Então vamos também às vezes olhar para esta trabalhadora, depois de 3 meses, ela está mesmo em condições para ir ficar os seus 28 dias em offshore? Não. Porque o contrato dela é para fazer regime em offshore. Então, isso também são desafios e é aí onde tem que existir sempre a empatia também da parte do RH, que tem sempre que saber enquadrar, fazer transferência de posto, nestas situações e não ficarmos só naquela, porque eu digo sempre, as diretrizes, a legislação, as normas, os regulamentos ou os protocolos estão ali para nos orientar. Mas nós temos que olhar às vezes para as situações ou para os trabalhadores como um todo. Aquilo está ali para nos orientar, sim senhora, mas temos que ver também outras características, até mesmo a empatia, tudo mais. Então, acredito que isto também, muitas das vezes, é um desafio também para o RH, porque, claro, no fundo, nós somos todos aqui empregadores e muitas das vezes temos que estar ali aquela complexidade de salvaguardar, às vezes, os interesses do empregador, salvaguardar interesses do trabalhador. É aqui uma complexidade, mas que é importante olharmos para um todo, olharmos de forma com empatia, porque não é só porque não, olha, a lei diz que já pode voltar 3 meses, mas ela faz offshore, está em condições mesmo que está saudável, que tem uma aptidão apta da medicina do trabalho, mas ela faz offshore, amamenta. Normalmente, essa adaptação por parte do RH tem que existir. Eu pergunto aqui, em termos de RH, não somente, pronto, eu já tinha perguntado, não somente na sua experiência, mas quais são os maiores desafios ou qual é o maior desafio na gestão do RH, especificamente com trabalhadoras gestantes? Qual é, assim, o principal desafio? Bem, o principal desafio, ele normalmente surge quando a gestante em si, ela precisa de um tratamento específico. O principal desafio surge quando a colaboradora recusa-se a aceitar esse tratamento diferenciado, porque exatamente diz que não é uma doença, que não está doente. Eu estou nas minhas plenas faculdades mentais e físicas. Por que eu tenho que ter este cuidado e tenho que ser tratada com esta sutileza? Por quê? Então, o grande desafio, no fundo, está na sensibilização à colaboradora de que não é uma discriminação. É, no fundo, um cuidado que precisa se ter em função da vida que está a ser gerada. O que muitas vezes gera mesmo algum atrito com as colaboradoras, porque há trabalhadoras que efetivamente não aceitam. Mas a entidade empregadora aí obrigatoriamente tem que ser incisiva, porque caso ocorra alguma situação ao longo da gestação, ela acaba perdendo o feto. Por questões que a entidade empregadora anuiu com a trabalhadora, porque está plenamente saudável, a entidade empregadora é sancionada nos termos da lei. Então, é este o conflito que nós temos a nível da RH. É muito desgastante, mas é importante fazer-se essa sensibilização juntamente com o médico do trabalho, a psicóloga, a médica que está a fazer o acompanhamento, para conseguirmos trabalhar o emocional e o psicológico dessa colaboradora, de que não é uma discriminação, é simplesmente um cuidado redobrado em função da vida que está a ser gerada. Esse é o grande desafio. Já teve alguma experiência pessoal de gerir a nível profissional com situação
de uma trabalhadora que vai fazer um exame de admissão e que neste exame de admissão o médico, ela vai informar ao médico que tem um atraso, né? E que quando nós vamos fazer o teste com autorização dela, porque por lei nós não Não podemos, podemos, certo? na medicina do trabalho, fazer um teste de gravidez, só podemos fazer quando esta trabalhadora nos dá a conhecer que há alguma dúvida e nos permite ou nos autoriza, e assim num consentimento, que vai fazer o teste. E quando faz o teste, normalmente o médico acaba muitas das vezes de ter que dar a conhecer junto do RH quando são situações em que o posto que ela vai estar alocada vai tem algum perigo nos fatores de riscos que tem tá ali. Como é que tem sido? Já teve alguma experiência e como é que, ou se já também experiência que pode ser uma experiência não só pessoal, mas também partilhada, né? Com colegas da área, nesse tipo de situações, uma trabalhadora que tem tudo para estar apta, ela está apta, porque não é aquela gravidez que vai dizer que ela está inapta, poder até estar condicionada naquele posto específico e ser enquadrada. Mas como é que, a nível do RH, fazem esta gestão em termos dentro da legalidade? Legalidade. Certo. Uma Bem, admissão e que tem um teste de gravidez que está positivo. positivo. Eu falo isso por experiência porque já passei uma situação do gênero. Bem, eu já vivenciei um caso de género. Na realidade, era de uma técnica anestesista. E ela estava gestante, não nos deu a conhecer, obviamente fez o processo todo, estava apta, fez a medicina ocupacional da admissão e detectou-se que estava gestante. Para a área em que ela estava a ser admitida, não podia. E aí a gente apresentou uma proposta. Olha, tomamos conhecimento, em função disso, fomos claros, abertos, em função deste exame, tomamos conhecimento que está gestante. E a sua admissão é para trabalhar no bloco operatório. E no bloco operatório, a senhora vai estar exposta a determinados produtos, do qual na sua gestação é delicado, não pode. Sugerimos enquadramento de admissão numa outra área, a nível da enfermagem, claro. Não vai ser no bloco e depois desse período podemos reenquadrá-la como técnica anestesista. A técnica recusou-se. Ela diz: eu sou formada em anestesiologia, sou uma técnica de anestesia e eu pretendo trabalhar nesta área. Não quero outra área, não quero outro enquadramento. Bem, como não quero outro enquadramento, vamos fazer o seguinte: fique em casa, dê à luz. Quando ter o bebê, vem ter conosco, que a gente vai fazer o seu enquadramento com base na legislação. Porque se eu admitir agora, ocorre alguma situação durante a sua gravidez, ou se o bebê nasce com uma má formação congênita, nós vamos ter um problema sério. Quer a sua família, o seu esposo e a legislação. Então, dessa minha experiência, o mais aconselhável foi ela ficar em casa, porque não queria outro enquadramento. Também um bocadinho por desconhecimento. Sim. Eu acredito que sim. Isto também, os desafios também partem mesmo por isso, é também por este desconhecimento. É por este desconhecimento. Não sei se que também cada uma quer deixar aqui alguma mensagem, alguma consideração final. Acho que a mensagem está nesse casamento. A importância de ter a consulta da gestante não como uma consulta de obstetrícia isolada, como trabalhadora, mas numa vertente holística. Tem que olhar para a medicina de trabalho para os recursos humanos. Está aqui para normatizar, quando a gente não perceber as leis, e justamente para a proteção dessa vida. Porque estamos todas, as três, vamos dizer, naquilo que é a proteção da vida da gestante e na vida desse concepto, para que seja o mais saudável possível, para que essa gestante tenha a gestação mais saudável possível. Nós sabemos que estamos em África e temos tudo contra o nosso favor, as doenças hipertensivas e tudo uma gama de doenças. E então, o que nós, na verdade, queremos hoje para a África, para a Angola, é estar no ranking daqueles países em que a medicina ocupacional
faz um casamento bonito com as outras especialidades, não só médicas, mas também na área de trabalho, como recursos humanos. Então, nós estamos aqui para facilitar isso. E é tão bom quando nós temos as colegas do RH, eu já digo que vão ficar umas pequenas médicas, e já me ligam assim, doutora Juliana, por favor, nos diga o que é um hematoma. Eu tinha aqui uma paciente que teve assim 3 ecografias com hematoma, e neste momento ela quer voltar a trabalhar, mas lá estava escrito que ela teve sangramento. A doutora acha que ela pode. Posso vir ter consigo para explicar? E eu venho, sento com a colega, desenho como é que é um hematoma, como é que pode, como é que ele está a evoluir e que a paciente de facto já pode voltar. Isso é bonito de ver. Pode ser que não acontecia nos tempos mais remotos, mas hoje há interesse em que essas 3 partes façam um casamento bonito em prol da E um da gestante. casamento que eu digo que temos que ter aqui um lema que é: a maternidade não tem que ser penalizada, mas sim protegida. Protegida, Então, exatamente. isto é extremamente importante e eu espero que com este episódio muita gente consiga perceber bem também esta dinâmica e a importância que é nós conhecermos os direitos da gestante e as colegas ginecologistas também verem a importância que é não olharem só para as gestantes como pacientes, mas olhar ela também como uma paciente mais trabalhadora, como um todo, né? E o RH também, né? Até porque a definição de saúde pela OMS é Sim. saúde é o bem-estar Físico, psicológico, social reprodutivo e social social. e psicológico, atenção. Então é como um todo. Sim. Né? Doutora Matilda. Bem, em suma, eu diria que nós temos aqui um trabalho pela frente. Na verdade, já evoluímos um pouquinho, Sim. mas precisamos continuar a evoluir, que é a comunicação clara e eficiente. Quando se diz comunicação clara e eficiente, é uma comunicação acessível a quem está do outro lado. Temos que trabalhar de forma a que a outra pessoa tenha clareza dos factos, em concordância, obviamente, com todas as áreas envolvidas. Então, o nosso grande trabalho hoje é a comunicação eficaz a esses trabalhadores que muitas vezes julgam que por estarem 1 mês, 2 meses em casa vão perder o emprego, não vão poder. Na Pronto, que verdade, infelizmente às vezes a sensibilizar. realidade Às de vezes algumas ocorre, instituições sim. ocorre o que é Mas infeliz. também é desconhecimento. Sim. Porque nenhuma gestante deve ser demitida salvo situações muito específicas, gravosas, que tornam impossível a relação laboral. Sim. Ainda nesses aspectos, tem que ter o parecer do Ministério do Trabalho. Então, quando se tem informação, na verdade o posicionamento é diferente. O que falta é mesmo a informação ao colaborador ou à colaboradora, ao trabalhador. Penso que o nosso trabalho aqui é mesmo informar. Para que elas saibam quais são os direitos, como se proteger, como defenderem-se diante de determinadas situações. Ok. Olha, só me resta agradecer a vossa presença, esta partilha destes conhecimentos e que as portas estão abertas desse projeto e que venham mais vezes. Ok? E obrigada. Exatamente. Pode contar conosco. Obrigada.